vamos falar de educação? Bom, eu sou o professor Marcelo, geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Nós vamos começar aqui hoje uma websérie falando sobre as metodologias ativas. Serão 3 episódios para vocês refletirem um pouquinho e eu contar um pouco da minha experiência, da minha vivência após a adoção de metodologias ativas. Tá? Então assim, Marcelo, o que seria uma metodologia ativa? Nós temos hoje inúmeras metodologias sendo praticadas. A metodologia ativa, ela surge como uma necessidade, sim, eu digo uma necessidade porque a BNCC, ela fala que um dos grandes objetivos é tornar o aluno um protagonista. E os modelos praticados na sala de aula, o modelo tradicional que está enraizado aí em grande parte dos professores, né? Ele é um modelo onde o professor, ele é o detentor de todo o conhecimento, aonde o professor, ele é que comanda, ele é o ator principal e os seus alunos são meros espectadores. E a metodologia ativa, ela muda um pouquinho, né, essa centralidade. A parte, né, principal é o aluno. O aluno passa a ser, né, o grande ator principal, ele é o protagonista da sala de aula. Então por isso que é muito importante nós educadores conhecermos um pouquinho da metodologia ativa e sim, gradativamente, incluí-la nas nossas aulas. É óbvio que já é cultural para o professor e também para o aluno. Ele está acostumado quando o professor vai para frente da sala de aula e apenas começa a passar as informações. O aluno fica olhando e, claro, tentando aprender para depois isso provar que aprendeu numa avaliação, que geralmente é uma prova. Esse é o modelo que ele, né, está acostumado. Os professores acreditam que esse é o modelo mais eficiente, porque foi assim que eles aprenderam, né? E é assim que eles repassam. Existe uma crença, eles acreditam que isso aí é algo mais eficiente. O aluno, já vi muitos alunos, quando percebe que o professor tenta inovar, trazer aí uma nova alternativa, ele fica meio desconfiado, achando que o professor pode estar brincando e não querendo aí aplicar um modelo eficiente. Mas se você dominar um pouquinho dessa metodologia, você vai ver que vai dar para você tornar o aluno protagonista e você vai conseguir com certeza aí tornar a sua aula muito mais atrativa. Você pode estar se perguntando, Marcelo, mas por que eu tenho que mudar o meu jeito de dar aula? Por que em vez de eu lá usar no meu plano aula expositiva dialogada, eu botar lá que o meu método será as metodologias ativas? Irei utilizar o ensino híbrido? Bom, primeiro vamos começar a fazer você pensar. Você não precisa concordar comigo, você tem que pensar. E eu digo para você pensar na seguinte forma: o nosso modelo de ensino praticado é um modelo que você aprendeu, que o seu pai aprendeu, é um modelo que já é praticado há 3, 4 gerações atrás. É um modelo que a gente chama de um modelo colonial de ensino, né? Aonde a forma de sentar um atrás do outro, o professor como centro das atenções, o professor fazendo o aluno decorar a informação. Claro que mudou um pouquinho. Antigamente nós tínhamos os famosos questionários. Hoje grande parte das avaliações, eu digo, são até piores. Elas são o que, Marcelo? Elas são questões retiradas de provas de concurso e de vestibulares. Sim, a maior parte das questões que estão nos livros do ensino básico e também, né, as questões que aparecem nas provas são questões retiradas de vestibulares, algumas adaptadas e outras nem tanto. E você sabe muito bem que um vestibular, um concurso público, ele é feito para selecionar, ele é feito para reprovar a maior parte dos candidatos. Então, só partindo desse pressuposto, já vale a pena a gente pensar um pouquinho. Marcelo, você está então falando que eu não devo preparar o meu aluno para o vestibular, para o concurso público, para o Enem? Sim, eu devo preparar. Mas é muito mais importante também eu preparar esse aluno para a vida. Eu preparar esse aluno para o mundo real, para o mundo do trabalho, né? Eu tenho que preparar esse aluno para a sociedade. Eu tenho que preparar esse aluno para ele ser autônomo, seguindo a BNCC, ele ser um protagonista. Toda essa pandemia que nós somos colocados aí remotamente dos nossos alunos
nos fez pensar sim, né? Pensar primeiro que o nosso aluno ele não consegue ser autônomo, ele precisa dos professores. Por que eles precisam dos professores, né? Não estou querendo tornar o meu aluno autônomo, que ele não precise mais dos educadores, não. Eu estou querendo falar que o nosso aluno ele não consegue estudar sozinho, porque na sala de aula o modelo que é praticado ele é totalmente dependente do ator principal, que é o professor. Então a gente deve pensar em si, poder aí oferecer para esses alunos uma nova visão. Ah, Marcelo, então eu vou como fazer na minha aula? Eu vou mais guiar o meu aluno? Sim. Você vai, obviamente, passar a informação para o seu aluno, mas o objetivo principal na metodologia ativa é fazer com que o aluno saiba o que fazer com aquela informação e não apenas decorar a informação para responder numa avaliação. Você vai fazer ele pensar. Você vai estar preocupado em não apenas responder as questões, né, as dúvidas dos alunos. Você vai, quando vir uma pergunta, você vai pensar em uma outra pergunta para fazer ele pensar. E isso aí é fundamental. Marcelo, é difícil? Você vai pegar o jeito, é só você começar, é só você tentar, que eu tenho certeza que valerá muito a pena. Então, existe um autor, a gente vai colocar aqui para vocês, né, que trabalha a pirâmide aí do conhecimento. Então essa pirâmide ela foi retirada, obviamente, né, do William Glasser, que ele fala aí dos métodos de aprendizagem, do método passivo, que é um modelo tradicional, e o método ativo, das metodologias ativas. No método passivo, a gente tem lá, né, o ler, o escutar, o ver e escutar. Então isso vai chegar até 50%, como você pode ver na nossa pirâmide da aprendizagem. Já no método ativo, olha as metodologias ativas. Nós temos aí essa relação, onde a gente tem uma aprendizagem muito mais significativa, né? 70% a gente aprende do que foi ensinado, conversando, perguntando, repetindo, reproduzindo, né? Debatendo. 80% quando a gente escreve, interpreta, expressa, né? Identifica, a gente se comunica. E 95% quando a gente vai ter que explicar, quando a gente vai elaborar, quando a gente vai ilustrar. Então, as metodologias ativas é comprovado que elas conseguem fazer com que o aluno tenha uma aprendizagem, né, um percentual de aprendizagem muito mais significativo. Você pode pensar que as metodologias ativas é uma novidade, né? Seria algo aí recente. Não, elas já são aí praticadas há algum tempo, né? Já são praticadas desde a década de 90, no ano 2000 ela começa a ganhar força e hoje em dia aí, né, devido a toda essa pressão e principalmente a pressão que vem da onde? Da tecnologia entrando na sala de aula, nós temos aí, obviamente, esse debate maior sobre as metodologias ativas. Nós vamos agora apresentar para vocês uma ideia bem bacana de metodologia ativa, que seria um dos modelos, né, digamos, um dos métodos que é conhecido como sala de aula invertida. Eu peço que você preste muita atenção, que vale muito a pena você conhecer um pouquinho sobre esse método que foi criado por dois professores, o Bergman e o Sanz, que são professores de química, que estavam cansados e desanimados aí, né, com baixo desempenho e interesse dos seus alunos. E acabam aí usando a tecnologia para fazer uma inversão. Como assim, Marcelo? Inversão? Viraram a sala de cabeça para baixo? Não. A inversão é que eles fizeram da seguinte forma. Eles acabaram fazendo o que praticavam na sala de aula, passou a ser o dever de casa. E o que era dever de casa, passou a ser praticado na sala de aula. Daí vem o nome sala de aula invertida. E esse método eu já apliquei, ele é muito eficiente. Sim, claro que vai exigir dos alunos, vai exigir também de você, mas é um modelo que você consegue sim, né, a ter resultados fantásticos. Eu aconselho você a conhecer um pouquinho, prestar um pouquinho de atenção nesse modelo e quem sabe gradativamente você consegue aplicar. Foi assim que eu fiz, né? Eu comecei a usar um modelo misto, usava um pouquinho da sala de aula tradicional, usava a sala de aula invertida, usava a gamificação, então eu fui gradativamente, né, adequando a minha aula a esse modelo. A gente consegue sim fazer, apesar de ter uma exclusão ainda tecnológica muito grande no Brasil, que dificultam os professores a adotarem, né, as metodologias ativas ativamente, mas sim, calma, calma, tempo a tempo, eu vou dar aqui inúmeras ideias para vocês poderem utilizar.
Se você está gostando, né, ficou até aqui agora, eu aproveito e pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Vou deixar aqui a nossa playlist voltada para os educadores e dar aquele joinha ou fazer aqui algum comentário, alguma crítica que você achar interessante fazer. Então a sala de aula invertida, como eu estava falando, é essa inversão. Então, por exemplo, eles começaram a gravar vídeos, né, das explicações dos conceitos de química. Eles tinham vergonha, assim, em aparecer a sua caraona ali bonita na câmera, como eu estou fazendo aqui para vocês, e gravavam apenas a tela do computador com os slides e iam explicando ali os conceitos para os alunos. E isso eles passavam como tarefa para o aluno ver o vídeo em casa. Seria uma pré-aula, uma preparação para a aula presencial. Os alunos anotavam as dúvidas e vinham para a aula presencial. Chegando na aula presencial, eles começavam a tirar as dúvidas dos alunos, faziam, né, uma retomada do conteúdo e acabavam praticando exercícios, inúmeros exercícios que seriam a tarefa, né, que seria o dever de casa. E eles começam a ver que os alunos começam a tirar as suas dúvidas e começam a aprender muito praticando exercícios, sendo que já tiveram a explicação e uma retomada na sala de aula. E esse é o modelo. Marcelo, mas os meus alunos não têm internet, como é que eles farão aí para aprender? Como é que eu vou praticar essa sala de aula invertida, sendo que meus alunos não têm acesso à internet? Bom, como é que eu comecei a praticar, né? Eu comecei a fazer assim, eu comecei a disponibilizar, né, esses vídeos que eu gravava para meus alunos assistirem. Também mandava um determinado texto para os alunos lerem em casa, um resumo de um texto e anotarem as dúvidas. Muitos dos meus alunos que não tinham acesso à internet, eu dava um prazo maior para que eles usassem um laboratório de informática da escola para assistirem esse vídeo. Eles teriam ali uma semana, 10 dias para assistirem o vídeo. E nesse meio termo eu ia aplicando ali, né, claro, a aula e também o modelo tradicional. Por isso que eu falo para vocês, devido à dificuldade que eu tive dos meus alunos não possuírem acesso à internet, eu fui fazendo o meio termo até eu conseguir mostrar que esse era um modelo muito interessante e os alunos começaram a se envolver e chegavam cedo até eu poder utilizar definitivamente esse modelo, né, que eu falo hoje que seria um misto de sala de aula invertida, que eu acabo aí colocando mais coisas, mais ingredientes nesse modelo e nós vamos falar aí no decorrer dessa, né, nossa websérie. Então você grava uma aula, ou você pode pegar até uma aula pronta de um outro professor que você assistiu e dar para o seu aluno assistir. Ele vai ver em casa. Você peça para ele mandar ali todas as dúvidas que ele teve daquela aula e quando começa a aula presencial você começa conversando com os alunos, perguntando sobre as informações, vendo, né, você já consegue perceber quem assistiu, quem não assistiu, o que você achou daquilo e aquilo ali. Alguém tem alguma dúvida? Você também dá a possibilidade deles mandarem a dúvida por e-mail, porque tem muitos alunos que têm vergonha de se exporem ali, né? Ou colocar no caderno, ou entregar uma folha com a dúvida e você vai ali, né, uma caixinha na sala de aula, eles colocam a dúvida na urna, você pega a urna, vai lendo as perguntas, vai retomando, não precisa ter pressa de passar ali informação e tirar as dúvidas dos alunos. O importante é que eles aprendam no tempo deles. E aí você vai, obviamente, conduzindo para que seja um tempo adequado para poder, né, você conseguir dar conta do conteúdo que tem que ensinar durante aquele ano. E aí você vai fazendo isso ali. Após isso, por exemplo, você pode praticar exercícios. Ou você pode, então, criar um problema. Eu adoro fazer isso. Você fez a retomada, resolveu um exercício, ou então, em vez de ser dessas questões de vestibulares de exercício, que, por exemplo, eu que trabalho com ensino médio e tenho que preparar o meu aluno para o Enem, eu acabo fazendo uma mescla, né? Então, eu mando a pré-aula, venho para a aula, faço a retomada, faço perguntas, faço a revisão e aí sim, eu divido eles em grupos e aí crio um problema gerador e eles vão ter que dividir e acabar resolver os problemas. Então, nesses grupos ali, eles vão acabar resolvendo esse problema e depois vão apresentar para o grande grupo a resolução desse problema, um problema do cotidiano, um problema que afeta a realidade deles. Aí eles começam a pensar. Eu andando pelos grupos e acabando, né, gerindo e tirando as dúvidas e perguntando e questionando o que estão fazendo. Ah, Marcelo, mas a minha turma é muito agitada. Sim,
Terão alunos que serão agitados e terão um pouco de dificuldade para poder, entrar nesse modelo, mas você estando ali em cima com eles, educando e eles vendo que isso é muito, você pensando em problemas criativos, você vai conseguir com esses alunos se envolvam, problemas que estão relacionados a ele, problemas que têm a ver com a vida dele. E eu vou agora contar um segredo, foi uma ideia que eu tive e deu muito certo, porque nem todos os alunos gostam das mais variadas disciplinas. Alguns alunos gostam mais de artes, outro mais de matemática, outro mais de geografia. Os alunos têm as suas afinidades e as suas aptidões. Então, quando eu crio um problema, eu divido esse problema em 4 grandes temáticas, que seria a da natureza, a da matemática, a da área das humanas e da área do arte e esporte, e essa questão toda que envolve aí as outras disciplinas que vão agrupar esse grupo, sendo o grande grupo gerador, somente a arte. E aí os alunos vão resolver os problemas nesses grandes eixos. Seria a arte, seria a matemática, seria a natureza e a parte da humanas. E aí eles vão acabar pensando em problemas relacionados a esse, ligado à área deles, vão resolver e depois vão apresentar para o grande grupo. Então você deu para o seu aluno a pré-aula, que foi o vídeo, ou seu gravado, ou de outro professor. Você deu ali um roteiro para ele pensar. Você começou a aula questionando eles, perguntando, tirando a dúvida, aprofundando, resolvendo uma questão, pegando um pedaço, um texto ali, lendo para o seu aluno, fazendo ele pensar, trazendo um problema do jornal ali que está acontecendo relacionado a esse tema. E aí o aluno pensou, deu ideias, pensou, e agora sim nós vamos trazer um problema real e nós vamos ter que resolver, desafiar o seu aluno. E aí ele vai botar a mão na massa, vai resolver esse problema e vai apresentar para o grande grupo. E assim, com certeza, você vai começar a botar para ele esse gostinho de um método diferente. E não precisa ser esse modelo tradicional, um modelo onde você é o grande centro das atenções. É fácil? Bom, fácil. Senão não precisaria de um profissional experiente como você. Não precisaria de um profissional formado, que demorou 4 anos para fazer uma faculdade, qualquer um faria. E é isso que nós temos que mudar na nossa educação. É isso que nós temos que levar para a sala de aula. Romper com esse modelo colonial de ensino, onde é um modelo que valoriza a prova, um modelo que valoriza o aluno decorar inúmeras informações, que a maior parte delas eles não vão usar na sua vida como profissional. Então nós temos que passar os conceitos de química, de geografia, todos eles sim para os nossos alunos, para eles entenderem o mundo, porque cada uma dessas áreas são recortes do mundo real. Eu vejo aqui uma paisagem, o que a geografia tem a ver com isso, o que a química tem a ver com isso, e jogo para a sala de aula e vou ensinar o meu aluno, mas não apenas ensinar a decorar aquela fórmula para responder uma prova do dia a dia ou do vestibular. Eu tenho que ensinar o meu aluno a pensar, eu tenho que ensinar o meu aluno ao que fazer com aquela informação. E é por isso que eu venho gravando essa websérie, para tentar convencer você a utilizar a metodologia ativa. Bom, eu espero você na nossa próxima semana aí com mais um episódio da nossa websérie falando aí sobre as metodologias ativas. Se inscreva no canal, mais uma vez, dá aquele joinha e divulgue aí para os seus amigos que são educadores um pouquinho do nosso trabalho. Um beijo no seu coração e vejo você no nosso próximo episódio.